Ponte Nova FM 89,7. Consultoria Empresarial com Irã Lisboa, o nosso podcast para o empreendedor. Fala, meus amigos e minhas amigas. Vamos começar então mais um podcast de consultoria empresarial. E o tema dessa semana é: quanto eu devo faturar para não ter prejuízo na minha empresa? Você sabe qual é o mínimo que a sua empresa precisa faturar para você não ter prejuízo? Este cálculo que eu vou ensinar aqui para vocês é conhecido como o famoso ponto de equilíbrio financeiro e é uma das informações mais importantes que um empresário deve conhecer. E, ao mesmo tempo, uma das mais simples de serem calculadas. Então, o ponto de equilíbrio é o mínimo que a empresa deve faturar para não ter prejuízo. Ao atingir esse valor, a empresa não tem lucro e nem prejuízo, ou seja, ela vai ficar no 0 a 0. Então, nesse momento, eu quero que vocês peguem aí caneta e papel, porque eu vou ensinar para vocês a fórmula justamente para você identificar quanto que você tem que vender aí por mês, tá? Por exemplo, o que acontece muito no comércio. Irã, eu tenho uma despesa de 10 mil reais, então eu sei que eu preciso de vender 10 mil reais, certo? Errado, então eu vou provar para você como você deve calcular esse valor que você precisa vender no mês para ficar no 0 a 0, tá bom? O primeiro passo que você deve escrever é a receita da sua empresa. Então é o total que entra, tá bom? Um exemplo, eu não tenho o valor exato que entra, então eu posso fazer uma média dos últimos 3 meses, tá bom? Dos últimos 3 meses anteriores. Um outro ponto que eu preciso ter aí em mãos é o custo variável. O que é o custo variável? Aquele custo que só tem se você vender. Por exemplo, um custo com fornecedor, com matéria-prima, com algum serviço terceirizado, imposto, comissão de vendas, porcentagem da maquininha de cartão. Então é aquele custo que só tem se você vender. Se você vender, você não tem esse custo, certo? Um outro ponto que a gente precisa deixar aí antes de fazer a fórmula é a despesa fixa. O que seria essa despesa fixa? É aquela despesa independente se a porta estiver aberta ou não, você tem que pagar ela todo mês. Então interprete assim: custo variável, se eu vender eu tenho, e despesa fixa, independente se eu vender ou não, eu tenho que pagar todo mês, certo? Então agora a gente vai começar a entrar aqui na fórmula para calcular o ponto de equilíbrio, beleza? Antes disso, eu preciso que vocês anotem uma fórmula muito importante agora, que é um conceito chamado margem de contribuição. Qual é a fórmula da margem de contribuição? É a receita, é tudo que você vendeu, menos o custo variável. Então deixa eu te dar um exemplo aqui. Supondo que você vendeu no mês R$1.000 e que o seu custo variável, aquele custo que está atrelado à venda, foi R$570. Então qual é a margem de contribuição? 1.000 menos 570, que dá 430. Então, a margem de contribuição é sempre a receita menos o custo variável. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, olha só, a receita é 1.000, custo variável 570, se eu diminuir um do outro, dá 430. O 430, se eu transformar ele em porcentagem, o 430, então, dividido por 1.000, que é a receita, dá 43%. Então, a minha margem de contribuição, neste exemplo, é de 43%, certo? Então, agora vamos para a fórmula de ponto de equilíbrio. A fórmula é bem simples, olha só. É o total da despesa fixa, a despesa fixa, lembrando, aquela despesa que independente se a porta estiver aberta ou não, você tem que pagar, dividido pela porcentagem da margem de contribuição. Então, olha só, vamos num exemplo. Supondo que a minha empresa, que recebe como receita R$1.000, tem um custo variável de 570 e a despesa fixa de 380, vai calcular o ponto de equilíbrio. Então, minha despesa fixa, ela é 380. Então, eu vou colocar aí 380 dividido pela porcentagem da margem de contribuição. Supondo que nesse exemplo aí que a gente fez foi 43%, então a fórmula é bem simples. 380 dividido por 43%. Se você jogar isso aí na calculadora, olha só, o valor fica R$ 883,72. Olha só, então a empresa que faturou aí R$1.000 e teve vários outros custos, ela precisava, para ficar no 0 a 0, R$ 883 de venda. Como ela vendeu R$1.000, ela teve lucro. Se ela tivesse vendido algum valor inferior a R$ 883,
ela teria prejuízo, certo? Então vamos interpretar. Se você pensasse o seguinte, eu tenho R$500 de despesa fixa e eu tenho que vender R$500, olha só, os 500 é menor do que o 883. Então você estaria tendo prejuízo e nem saberia, certo? Então espero que você tenha entendido como calcular o ponto de equilíbrio e evite falar que o valor que você precisa vender é justamente as suas despesas, porque não é. Memorize a fórmula do ponto de equilíbrio, que é despesa fixa dividido por margem de contribuição e vamos todos lucrar ainda mais.